mais olha do lado, olha para frente, olha para trás, para saber o que está à sua volta e que compromisso, que relação ele tem com esse mundo, nesse momento em que ele vive. Vejam, então é a partir da década de 30 que essas coisas todas vão surgindo, que se estabelece, vamos dizer, o ensino secundário. O ensino secundário, que é tido e havido como muito bem cuidado, foi de uma rigidez violenta. Quer dizer, a rigidez se caracteriza pela seriação do próprio currículo, pela frequência obrigatória, havia o curso fundamental, o curso complementar, habilitação para ingresso no ensino superior, inspeção federal, né? Normas de admissão dos docentes. Então foi um tempo que eu alcancei, eu acho que não sei se as pessoas mais velhas desse auditório devem ter alcançado, em que a gente fazia prova escrita, prova oral de 3 em 3 meses, no final do ano fazia não sei quantas provas escritas e mais não sei quantas provas orais. E as provas eram idênticas do Oiapoque ao Chuí, feitas no mesmo dia e no mesmo horário, né? E não eram os nossos professores que faziam as provas, nem as corrigiam, eram inspetores especialmente designados pelo Ministério da Educação, para todas as escolas públicas. Então, veja, uma coisa que foi fruto da ditadura, quer dizer, essa coisa monolítica da educação, né? Quer dizer, todo mundo estudando a mesma coisa, sendo avaliado sobre a mesma coisa, sem nenhuma diferença, no mesmo momento, dentro de uma disciplina muito grande, de uma rigidez muito grande de avaliação. Então, quem passasse nessas provas, tudo bem, prosseguia. Quem não passasse, ficava para fora, né? Então, veja, como é que foram tratadas as camadas populares, então, nesse período, na passagem para 40 até 50, né? Quer dizer, o governo tratou de sistematizar um pouco a rede das escolas artesanais, das escolas industriais, tanto que em 1942 são criados o Senai e o Senac, né? Em convênios entre o Estado e as empresas. Quer dizer, o Senai e o Senac resultam da associação de todas as empresas de indústria e de comércio, promovendo o ensino, então, para o seu capital humano, vamos chamar assim, né? Então, funcionou como um sistema paralelo ao sistema estadual de educação. E, em alguns momentos, no final da década de 40, passagem para 50, era até muito importante fazer um curso no Senai. Quer dizer, que um rapaz fizesse um curso no Senai, uma moça fizesse um curso no Senai, porque a frase molecular que se ouvia era essa: lá se aprende. Se aprende o quê? Quer dizer, se aprende preferencialmente o métier, né? Então, se sai do curso do Senac ou do Senai sabendo ferramentaria, mecânica, eletricidade, marcenaria, serralheria, desenho, isso, aquilo, aquele outro, né? E no Senac também, contabilidade, desenho comercial, compras e vendas, os livros todos, caixa, razão, enfim, a iniciação nas coisas do comércio, né? Nas práticas comerciais. Em contrapartida, o que fizeram as empresas do comércio e da indústria, se não alijar também essa clientela da cultura geral? Porque, claro, eles não iam dar curso tempo integral, né? Então, no horário de curso, havia uma carga horária muito grande para as atividades práticas, para as atividades chamadas técnicas, né? E uma carga mínima para português e matemática. História geral do Brasil, geografia geral do Brasil, então nem se conta, né? Nem entravam no assunto. Então, quer dizer, foram jovens que saíram bem qualificados e se sentiam bem com esse resultado, mas não tinham a consciência de que estavam perdendo a oportunidade de aquisição de cultura geral, que é um instrumento através do qual se pode interpretar o mundo, a sociedade, enfim, e tudo o que acontece. Quer dizer, não é com a aprendizagem técnica que nós vamos interpretar o mundo, é com o instrumental da cultura geral, né? Principalmente com o instrumental que nos é dado pela história. Então, vocês podem verificar, até hoje nós temos Senai e Senac, e temos tantos que até em Rio Claro tem. Quer dizer, Rio Claro não é o último dos moicanos, mas o fato de uma cidade de 150 mil habitantes ter uma escola Senai, não é? Evidencia quantas escolas Senai nós temos pelo Brasil. Então, veja, é um sistema que permaneceu. Por que outras coisas do sistema escolar, da área acadêmica, propedêutica, não permaneceram? Porque não tiveram suporte, não tiveram esquemas de sustentação, né? Por falta de apoio político, por falta de vontade política.
Agora, a vontade econômica dos proprietários de empresa, de indústria e comércio, etc., essa sempre esteve presente, razão pela qual essas unidades se mantêm até com bastante êxito. Nesse período de 30 a 37, né, então, o que eu quero destacar é essa luta entre os pioneiros e os conservadores, né? Quer dizer, a luta entre a Igreja Católica e os grupos laicos. No período de 37 a 46, né, então já em 37 se instala a ditadura, um regime totalitário, quer dizer, não há voz de parlamento, não há deputado, não há representante de nada, né, quer dizer, o Getúlio é o único dono, patrão, todo-poderoso. E, veja, a universidade sofreu muito nesse período. Então, a universidade é o espaço onde se cultivam as ideias, né? E se instala, então, a indústria siderúrgica no Brasil, se dá muita ênfase à metalurgia. Então, nós temos aí os primórdios de um movimento que depois vai alcançar seu pico no período juscelino, com todo o desenvolvimento do grande ABC, né? E veja, a coisa era tão articulada que o Estado se confundia com o empresariado. Né? O empresariado dava as cartas na área econômica. Né? Surgem as primeiras leis orgânicas. E por que são leis orgânicas? O próprio nome indica. Né? Quer dizer, para dar esta organicidade que a ditadura exigia. Né? Então, que organicidade? De fazer o mesmo exame do Oiapoque ao Chuí, de fazer a mesma avaliação, ensinar exatamente a mesma coisa. Né? E de, em alguns lugares, controlar os professores até através de auditores sonoros. Quer dizer, aparelhos de audição nas salas de aula. A Escola Caetano de Campos, em São Paulo, que é uma escola tradicional, deixou de ser depois da 5692. Mas, enfim, uma escola sempre de muito prestígio. Durante esse período, em todas as salas de aula, havia aparelhos receptores de som. Então, o diretor da sua sala era só ligar lá os botõezinhos, o rádio, e ele ouvia tudo que os professores estavam falando e ministrando. Então, um controle assim absoluto. Em 46, quer dizer, dadas as lutas que se iniciaram no período da ditadura, o avanço do movimento de resistência, nós tivemos o restabelecimento democrático. Né? Então, vejam, 15 anos de ditadura é um período bastante significativo, né? Enquanto período de esfacelamento das coisas, quer dizer, para reconstruir as coisas da educação e da cultura, né? E para o conhecimento da reconstrução histórica, vai quase que um período igual, quer dizer, nós precisaríamos de mais 15 anos. Né? Então, como é que nós atravessamos esses anos todos? Quer dizer, nós começamos a viver a nossa normalidade democrática e nas escolas, nas universidades, então é reavivado o movimento estudantil, né? O movimento docente ainda é muito incipiente. A luta dos intelectuais e dos estudantes se dá muito em cima de bandeiras nacionalistas, não é? A luta política está na vertente do populismo, porque importa agora capitalizar as massas, não é? E é importante ter um discurso que capitalize a massa, e essa massa não tem conhecimento. Quer dizer, essa massa está despida de instrumentos de discriminação. Então, vejam o que acontece. O Getúlio, depois de 15 anos de ditadura, ele como ditador, ele é sucedido por um militar legitimamente eleito em eleições diretas, e depois ele volta ao governo legitimamente eleito.